Responde rápido, meu irmão. Quem é você? Normalmente a primeira resposta que sai da nossa boca é o nosso nome. Um nome escolhido pelos nossos pais e não algo que define a nossa identidade. Outra resposta que normalmente sai rapidamente da nossa boca é o que a gente faz. Eu sou advogado. Eu sou médico. E você vai falar sobre a função que você foi capacitado para exercer. Mas na verdade, o que você é foi estabelecido por quem te criou, por Deus, na Bíblia. E hoje, aqui nesse vídeo, nós vamos estudar o que ele diz que você é como homem. Esse aqui é o canal Homem de Família, eu sou Alan Zecchini. E vamos nessa nos aprofundar sobre a resposta dessa pergunta: quem é você? Na perspectiva que Deus nos ensina na Bíblia. Veja comigo o que Deus diz aqui em Gênesis, 1º capítulo, no versículo 27. Diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso aqui é Deus dizendo. Deus Pai, Filho, Espírito Santo, por isso o verbo conjugado dessa forma, façamos. Mas aqui deixa muito claro que Deus criou, eu e você, a imagem, a semelhança dele. Essa é a sua identidade. Se você lê o capítulo todo, você nota que Deus nos criou para dominar sobre todas as coisas. Eu acho incrível quando eu viajo e olho aquelas montanhas enormes, aqueles mares imensuráveis, tantas criaturas, animais terrestres, animais que voam, animais aquáticos. Sobre tudo isso, Deus escolheu eu e você para carregarmos essas características, carregarmos a imagem e a semelhança do Senhor na terra, dominar sobre todas as coisas. Ainda que o pecado tenha entrado lá no primeiro homem, em Adão, nós não perdemos essa vocação. E aqui, quero até ler um texto com você que está em Mateus, capítulo 5, versículo 16, olha só. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Então, à medida que você vive como um cristão, como alguém que segue o que Deus ensina na Bíblia, as suas obras apontam para Deus, a sua vida glorifica Ele. Apesar do pecado ter entrado nas nossas vidas, nós temos, através do sacrifício que Cristo fez por nós, o acesso à liberdade desses pecados, a abrir mão de uma vida de desobediência a Deus. E nós que tomamos essa decisão, somos o povo que vai representar o Senhor aqui na terra. Isso não quer dizer que eu e você não vamos cometer erros. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar. Vai acontecer, mas o pecado na nossa vida não é aquela vida de quem vive em uma prática que desagrada a Deus confortavelmente, ano após ano. As pessoas que escolhem viver dessa forma levam um estilo de vida santo, não no sentido de ser perfeito, mas no sentido de ser separado por Deus. Isso aqui, meu irmão, é algo que me deixa empolgado e eu gostaria que você ficasse também. Por quê? O próprio Deus está nos chamando para representá-lo aqui na Terra, para representar o reino dele aqui na Terra, em uma geração que tem cada vez mais pervertido os seus caminhos. Eu e você reconhecemos que a nossa geração tem se perdido. Nós temos visto com normalidade tudo aquilo que um dia nós vimos como bizarro ser tratado como normal. E tudo aquilo que Deus estabelece na sua palavra como normal ser considerado bizarro. Nós estamos remando contra a maré pelo simples fato de termos uma família tradicional, de termos o desejo de construir isso. Então eu e você, se nós ficarmos firmes nessa missão de representarmos o reino de Deus na terra, eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas no nosso meio. Está acontecendo, meu irmão. Eu vejo à minha volta o que Deus tem feito na vida de homens que se rendem a Ele por completo, homens que querem honrá-lo com suas vidas e honrar as suas famílias. E essa é a nossa verdadeira identidade. Nós não somos o nosso nome, nós não somos a nossa profissão. Nós não somos os erros que nós cometemos e também nós não somos tudo aquilo que nós crescemos ouvindo as pessoas falarem sobre nós. Por mais que essas pessoas sejam pessoas que acessam o seu coração, por vezes os seus pais, irmãos, parentes próximos. Você é o que a Bíblia diz que você é. E Deus diz na Bíblia que você é imagem e semelhança dele, que você nasceu para governar e que você representa o reino dele aqui nessa terra, aqui nessa geração. Infelizmente, eu e você, nós somos já influenciados em alguma medida pela perspectiva que a nossa geração vive. Então, em alguns momentos que nós olhamos para nós mesmos e nós não somos atletas de altíssimo nível, nós não nos vemos como campeão de algum esporte, não nos vemos como mega empresários ou alguém que já atingiu um sucesso financeiro que chame atenção a nível nacional, a nível mundial. E por vezes nós olhamos para estes casos e temos uma percepção de valor reduzida sobre nós. E meu irmão, longe de mim te dizer que é errado a gente pensar em prosperar. Eu tenho grandes sonhos em relação à prosperidade que eu conseguirei através do meu trabalho e os acessos que eu e minha família teremos a partir disso. Você pode sonhar com isso também. Mas o que eu quero que você veja, como eu vejo hoje com clareza, é que o nosso valor não está nisso.
A nossa identidade não está nisso. Na verdade, na grande maioria dos casos, o que um homem exerce profissionalmente, ele pode ser substituído ali. E em outras posições na vida dele ele não pode. O homem não pode ser substituído na sua casa. Eu estava refletindo esses dias sobre as festas de Dia dos Pais. Meu menino mais velho vai fazer 10 anos e eu fui na penúltima festa. Ano que vem é a última. E eu não perdi nenhuma até aqui. E eu não poderia ser substituído naquele momento. Quando ele prepara aquilo para me mostrar, ele precisa que eu esteja lá. Outra pessoa não poderia fazer aquela função. Eu não posso ser substituído no que minha esposa precisa de mim, no que os meus filhos precisam de mim, no que Deus quer fazer através da minha vida, através das pessoas que eu acesso. Quantos líderes religiosos que têm isso como profissão, diferente de eu e você que não temos isso como profissão, não conhecem a palavra melhor do que nós? Tem condições de explicar a Bíblia para alguém melhor do que eu e você. Só que muitas vezes eles não alcançam pessoas que eu e você alcançamos. E através do fruto de mudança da nossa vida, nós temos acesso a compartilhar a palavra de Deus com alguém. E alguém que está sem esperança, alguém que está machucado, alguém que está precisando restaurar alguma área da vida, consegue ter acesso ao único que pode fazer isso, porque eu e você nos levantamos para ocupar a nossa posição de imagem e semelhança do Criador, daqueles que representam o reino dele nessa terra. Eu e você não precisamos de todas as respostas para poder mostrar uma nova perspectiva em Jesus para alguém. Eu e você só precisamos nos colocar disponíveis e conhecê-lo através da palavra. E eu te digo mais, no final das contas, isso vai contar muito mais. Eu tenho 35 anos hoje, você não sei em que etapa da vida está, mas se nós fizermos um exercício de nos visualizarmos chegando aos 100 anos e pensando sobre tudo que nós construímos, com certeza nós teremos orgulho de termos chegado lá saudáveis, de termos chegado lá prósperos. Mas o maior legado que nós deixaremos é quantas vidas nós conseguimos impactar positivamente por apresentar Jesus a essas pessoas. Nada transformou mais a minha vida do que conhecer a Deus verdadeiramente. Tomar um posicionamento de segui-lo. E eu e você podemos levar isso adiante. Essa é a nossa missão número 1. Eu e você não podemos imaginar que a vida se trata de levantar, produzir o dinheiro, pagar as contas, dormir e no outro dia repetir esse ciclo. É claro que isso faz parte, mas o nosso coração, nossa visão não está só nisso. Mesmo que você prospere, o ciclo continuaria sendo esse, apesar de você ter acesso a novas coisas e um conforto maior. É por isso que existem tantas pessoas que são prósperas, mas continuam com aquele vazio, sem ser preenchido. Então Deus chama eu e você para ocuparmos essa posição, de ser alguém que, ao encontrar alguém que se sente confuso, nós iremos caminhar ao lado dessa pessoa, que se sente inseguro, nós iremos encorajá-lo. Esse canal foi criado com esse intuito. Eu vivo a minha vida, na minha família, no meu trabalho, nas coisas que eu faço servindo a Deus, com esse intuito. Muitos caras me apoiam também, me ajudam também. E você pode ser esse cara para esses homens aí que você alcança. E as famílias deles ganharão com isso também. Essa semana aconteceu algo na prática aqui com um amigo meu. Ele está começando uma caminhada na fé há poucos meses. E ele e a família estão experimentando uma nova realidade. E a verdade é que ele, há 3 semanas, se deparou com um problema. Alguém se indispôs com ele. Ele se via com razão e endureceu. E ele, com essa outra pessoa, foi se indispondo ao longo de algumas semanas, pois eles não estavam se entendendo no entendimento de um termo contratual sobre um negócio que fizeram. E essa família chegou na nossa casa. Na nossa casa acontece uma célula às quartas-feiras e essa família chegou. E eu via que esse meu amigo, que eu gosto tanto, não estava bem. Só que ele fez uma coisa muito boa. Ele colocou isso pra fora. Cara, não tô bem, por isso, colocou os motivos. E ele tava com o coração duro. E a gente falou sobre alternativas, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, mas ele não cedia daquela posição. E então, nós, aquele grupo de pessoas que creem em Deus, que está buscando o Senhor em primeiro lugar, nós colocamos o seguinte para ele: Deus não está interessado em você como alguém que cumpre uma agenda. Fui na igreja domingo, Deus está feliz comigo. Não é sobre isso, meu irmão. Deus está interessado em você por completo. Tudo que diz respeito à sua vida é do interesse de Deus também. Então nós chamamos ele para orar. Vamos orar. Vamos colocar isso diante de Deus. E nós apresentamos essa causa diante dele, como ele nos ensina na Bíblia, a consagrar os nossos planos a ele. Meu irmão, na manhã seguinte, às 9 da manhã, ele nos manda um print da situação resolvida, por iniciativa da outra parte. Incrível. Deus respondendo. Mas por quê? Alguém ferido
tinha onde se apoiar, porque outros homens se levantaram para ocupar essa posição. Ele mesmo falou para mim depois, abrindo o coração com você, Alan, com os amigos que eu andava no momento anterior, se eu coloco esse tipo de situação, os conselhos seriam todos voltados à direção que eu já estava indo, ou então seriam uma zoeira em volta do assunto. E sabe o que acontece, meu irmão? Se não existe alguém para apoiar um cara desse, ele vai e comete erros mais sérios. Depois fica mais difícil dele voltar a uma caminhada como quem quer agradar a Deus, honrar a Deus com a sua vida. Por quê? Ele se vê como alguém que realmente não tem jeito. Eu sou isso aqui. De novo eu voltei e fiz a mesma coisa. Pode ser que você esteja lutando com algum erro, com algum pecado, que você sabe que desagrada a Deus e você está com dificuldade de sair de lá. Meu irmão, o que você precisa é caminhar com alguém que vai te encorajar, que, apesar de não ser perfeito, está indo para a mesma direção que você quer ir, de ser um homem honrado perante Deus e perante a família. Alguém que conhece a palavra e está intencionalmente sendo transformado em um homem mais parecido com Jesus. Eu e você nascemos para isso, irmão. Esse é você, um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Nós que vivemos por tantos anos longe dos caminhos do Senhor, temos tantas coisas para desconstruir aqui dentro. Mas é possível. Nós vamos conseguir. Só Jesus não pecou, então você vai cometer erros. Se perdoe, continue. Eu estou nessa caminhada há tantos anos, meu irmão. Tanta coisa já mudou, mas eu também cometo os meus erros. Mas a frase que eu gosto muito, que me acompanha é: eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas eu já não sou mais quem eu era há muito tempo. E isso também está disponível para você, para que você viva como de fato a sua identidade aponta, de ser um homem à imagem e semelhança do Criador. Eu vou terminar esse vídeo lendo esse texto com você, tá? Romanos 12:2 diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu irmão, eu e você, para nós sermos quem Deus nos criou originalmente para ser, nós precisamos de contato com a Bíblia todos os dias. E a sua mente vai sendo renovada. Você vai transformar a sua mente. Você vai transformar a sua vida pela renovação da sua mente, à medida que você tem contato com a palavra de Deus. E você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Essa é a promessa que ele tem na Bíblia para nós. Deus não é homem para mentir. Então, eu espero que depois desse vídeo você se levante para viver de acordo com a sua identidade. Alguém que é criado à imagem e semelhança do Criador. Meu irmão, não se esqueça, o mundo muda quando você honra a sua família. Tamo junto.